No vídeo de hoje do canal do Nicola, você vai saber quais as chances de o Corinthians contratar Rollheiser e Firmino, novidades importantes sobre o tema. Falo também sobre o São Paulo com aquela multa rescisória de 24 milhões da Sportsbet.io, quem que vai pagar? Já no Palmeiras, a informação diz respeito a Messinho, que virou alvo de mais um gigante do futebol europeu. Preciso te atualizar sobre o futuro do volante Fernando, que rescindiu seu contrato no Sevilha e tem um monte de ofertas no futebol brasileiro. Falo também sobre o Santos, com contratações e saídas. Tem também atualizações sobre Marcos Leonardo. O empresário dele se revoltou com a notícia de que ele havia se reunido com o pessoal do Palmeiras. Tem também tudo sobre bastidores, finanças, mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esquece de deixar seu like também. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. E em pleno dia 31 de dezembro dá para você fazer sua fezinha. É importante apenas acelerar, até porque os dois jogos da Premier League acontecem às 11 da manhã. Estou mostrando na tela as partidas. Primeiro jogo com Fulham e Arsenal. Estou indo de vitória do Arsenal. Tem também Tottenham e Bournemouth. Vou de vitória do Tottenham. Minha sugestão, inclusive, é uma aposta dupla, cravando as vitórias do Arsenal e do Tottenham para aumentar sua receita. Só para você participar no XBet, não esquece, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora de notícias? Primeiro com o giro, a informação inicial de que Germán Cano foi eleito o Rei da América de 2023, votação feita pelo jornal El País, uma das votações mais prestigiadas da América do Sul. Cano, que acaba de se tornar o vencedor desse prêmio com mais idade, 35 anos de idade. Ele superou Francesco em 1995, Romário em 2000 e o Verón em 2009, lista de peso. Quero contar também que Fernando Diniz é outro brasileiro ou integrante, representante de um time brasileiro a vencer essa lista. O Fernando Diniz foi eleito o melhor da temporada de 2023 entre os técnicos pelo jornal El País, tudo por causa do título da Libertadores da América. Mesmo com a campanha ruim da seleção, o Diniz conseguiu esse prêmio. Quero contar também que Bruno Cortes, ex-lateral do São Paulo e do Grêmio, você lembra dele? É o mais novo reforço do Sampaio Corrêa, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Já Gabriel Pires não fica no Botafogo. John Textor encerrou as negociações com o Benfica para um reempréstimo ou compra. O Textor entende que há necessidade de uma reformulação no perfil do elenco e o Pires não ficará. A saideira do giro de notícias, Jean Lucas está mesmo indo para o Bahia. O Internacional já desistiu da operação. Compra do Bahia vai gerar na casa dos 6 milhões e meio de euros. 3 milhões e meio de euros ficam com o Santos e outros 3 milhões vão para pagamento de uma dívida que o Peixe tem com o Mônaco, antigo dono dos direitos econômicos do atleta. Bora falar agora sobre Fernando, volante de 36 anos de idade que conseguiu nos últimos dias a rescisão do seu contrato com o Sevilha. Importante dizer que o favorito para contratar o Fernando é o Cruzeiro, mas seu representante não crava um acordo com a Raposa. E tem mais. Outros clubes brasileiros seguem na pauta. O único que está descartado é o Vasco da Gama. Dá uma olhada no que disse o empresário do Fernando ao jornalista Thiago Suma, abre aspas. Temos algumas ofertas do Brasil, mas só vamos decidir semana que vem. A ideia é retornar, mas a decisão está sendo tomada com calma. Em relação ao Vasco, não será esse o destino, isso eu digo desde já. Fecha aspas. Fernando caberia no seu time do coração, você lembra dele? Volante que já passou pela seleção brasileira, por Porto, também esteve no Manchester City, no Sevilha, enfim, currículo bastante interessante. Bora falar agora sobre a Série B, contratações e em especial o Santos, que vai ser a grande estrela da segundona. O Peixe é o quarto, ou melhor, o terceiro time que mais contratou reforços entre aqueles que disputarão a Série B. Os clubes da Série B estão gastando pesado ou estão investindo muito, né? O líder desse ranking de contratações é a Chapecoense, que já tem 17 novidades para a temporada de 2024. Depois da Chape aparece o Paysandu com 16. Terceira posição é dividida entre o Santos e o Vila Nova, 13 contratações para cada. O Botafogo de Ribeirão Preto completa essa lista de 5 com 11 reforços. Só para contar sobre o Santos, Peixe tinha 12 contratações, a 13ª agora oficial, Pituca, que já havia assinado um pré-contrato com o Santos na metade do ano. Existia uma preocupação em relação ao salário dele, 600 mil por mês, era um salário adequado para a Série A, na segundona ficaria pesado.
Depois de uma série de reuniões, o Pituca aceitou reduzir seus vencimentos e vai fechar com o Santos para ganhar menos, 13ª contratação às anteriores. Gil, Aderlan, Rainer, Jorge, João Schmidt, Juliano, Otero, Casares, Pedrinho, Guilherme, Marcelinho e William Bigode. Bora falar agora sobre o empresário do Marcos Leonardo, respondendo a uma matéria feita pelo UOL. Nesse sábado, dia 30 de dezembro, o Luiz Rosa, que é colunista do UOL, cravou que houve uma reunião entre o Marcos Leonardo e o pessoal do Palmeiras. A reunião teria acontecido na sexta-feira, o Palmeiras fez uma proposta interessante e o Marcos Leonardo ficou tentado a se mudar para o rival. A notícia caiu como uma bomba, o torcedor do Santos ficou revoltado. Pô, como é que o Marcos Leonardo vai trocar o Santos pelo Palmeiras? Enfim, no dia seguinte, horas depois da publicação, o empresário do atleta, o Fernando Brito, veio a público para dizer que não existe absolutamente nada, inclusive tratou a notícia como fake news. A empresa dele ainda soltou uma nota que diz, entre outras coisas, abre aspas, em momento algum, o atleta ou qualquer representante da empresa se reuniu com o Palmeiras para ouvir ou negociar qualquer tipo de proposta, fecha aspas. Já havia contado para vocês sobre um papo que eu tive com o presidente Marcelo Teixeira. O novo mandatário do Santos afirma que existem algumas propostas de fora, elas serão analisadas pelo comitê de gestão a partir do dia 2, quando o Santos inicia o mandato do Marcelo Teixeira. A ideia do Santos era vender para o exterior por 18 milhões de euros ou segurar o Marcos Leonardo até a metade do ano, imaginando que possam pintar ofertas maiores. As ofertas de agora não são tão próximas dos 18 milhões de euros. E o Santos vai tentar convencer o Marcos Leonardo a ficar até a metade do ano. Não acredito muito nessa possibilidade. Bora falar agora sobre o Chelsea, que é o mais novo integrante da briga por Messinho, ou Estevão William, como queiram, o meio atacante do Palmeiras, de só 16 anos de idade, tratado pelo João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, como o maior craque com quem ele já trabalhou. Segundo o João Paulo, o Messinho é certamente candidato a melhor do mundo num futuro não tão distante, jogador de seleção brasileira, enfim, o João Paulo está encantado com esse atleta. Já havia contado para vocês que o Barcelona monitora e tem a intenção de contratá-lo desde que perdeu o Endrick para o Real Madrid. O PSG fez mais. Chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 23 milhões de euros em bônus. O Palmeiras recusou, afirmando que só o vende por 60 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória. Pois bem, sobre o Chelsea. Informação a respeito do interesse foi divulgada por um jornalista que cobre o mercado europeu. Ele afirma que o Chelsea abriu conversas para contratar o Messinho, embora ainda não tenha feito proposta. Leila Pereira tem sido bastante exigente nesse sentido. Ou paga 60 milhões de euros ou não sai negócio. É possível que ela aceite parte dessa grana fixa e o restante em bônus, mas não há pressa para vender o Messinho, até porque tem só 16 anos de idade, atleta que vai disputar a Copa São Paulo de Juniores a partir de janeiro e que já estreou no time principal e chegou a disputar um jogo na reta final do Campeonato Brasileiro, muito, mas muito interessante. A última informação sobre o Messinho: Palmeiras tem 80% dos direitos econômicos, os outros 20% pertencem ao jogador. Hora de falar sobre o São Paulo e explicar para vocês como é que ficou aquela questão da multa rescisória pela quebra do contrato com a Sportsbet.io. Você vai lembrar que o Tricolor tinha acordo com a Sportsbet até dezembro de 2024, mas recebeu uma oferta muito melhor da Superbet. A Sportsbet pagava 24 milhões de reais por ano pelo patrocínio no peito e nas costas. A Superbet apareceu com 52 milhões de reais por ano, num contrato de 3 temporadas ou 156 milhões de reais. São Paulo decidiu rescindir o contrato com a Sportsbet para fechar com a Superbet a partir de 1º de janeiro. Restava a dúvida se era o São Paulo ou a Superbet quem pagaria essa multa. Agora já posso confirmar para vocês, a multa será paga pelo São Paulo, ou seja, 24 milhões de reais. O Tricolor está pedindo para a Sportsbet um parcelamento. A ideia é não pagar tudo agora, até porque o São Paulo não vai receber os 52 milhões referentes ao primeiro ano da Superbet à vista. Se a Sportsbet não aceitar esse pagamento parcelado, é possível que isso se torne até uma ação na justiça, mas São Paulo certamente vai ganhar com essa história. Primeiro porque salta de 24 para 52 milhões de reais, depois porque tem um contrato de 3 anos com a Superbet, então, mesmo tendo de pagar essa multa, o negócio acaba sendo extremamente bom para o Tricolor. Ou você discorda, use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo para falar agora a respeito de Corinthians, com atualizações importantes sobre os dois nomes gigantes especulados recentemente no Corinthians. O primeiro deles, Firmino, o segundo, Benjamin Hohlheiser. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte super importante
dentro do departamento de futebol do Corinthians de 2024, e a pessoa respondeu aos dois temas. Sobre Firmino, pelo que eu entendi, o Corinthians buscou informações depois do vazamento da notícia de que o Firmino estaria deixando o Al-Ahly da Arábia Saudita, mas recebeu a notícia de que essa rescisão de contrato está bem distante de acontecer. Segundo esse dirigente com quem conversei, a chance de o Firmino rescindir o contrato lá na Arábia Saudita é perto de zero. E a curiosidade é que essa declaração vem no mesmo dia em que outra mídia, agora da Inglaterra, afirma que pode haver a rescisão do contrato. A publicação foi do Talksport, uma conta que tem mais de 2 milhões de seguidores no Twitter, e afirma que um retorno ao Brasil ou à Europa não está descartada diante da dificuldade do Firmino em se adaptar. Segundo o dirigente corintiano, o fato de ganhar mais de 10 milhões de reais por mês é um baita impeditivo para que essa rescisão de contrato aconteça. De qualquer forma, a informação é: o Corinthians foi buscar detalhes sobre a situação do Firmino e ouviu que ele continua por lá. Então, se foi buscar detalhes, é que o Corinthians está atento. Eventualmente, se houver rescisão, podemos voltar a debater sobre o tema. Sobre Benjamin Hohlheiser, atacante de 23 anos de idade que pertence ao Estudiantes. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, mas essa minha fonte assegura que o jogador está fechado com o Barça. Com o Barça não, com o Benfica, desculpa. E essa declaração ou essa informação que o Corinthians tem casa com aquilo que disse o Carlos Espinosa, representante do atleta. Em entrevista ao GE, o Espinosa afirmou, abre aspas, há uma proposta do Corinthians, mas estamos fechando com o Benfica, fecha aspas, acordo de 9 milhões de euros ou mais ou menos 45 milhões de reais. A negociação deve ser sacramentada nos próximos dias. A última sobre o Corinthians, contei para vocês alguns dias atrás que Rodrigo Garro estava muito perto de ser anunciado. Até o pai do atleta, meio atacante do Tadieres, chegou a publicar um story com a imagem do filho vestindo a camisa do Corinthians, obviamente numa montagem, mais um indício de que o Garro vai ser sim reforço alvinegro. Já são 7 contratações e 118 milhões de reais investidos em reforços. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!